Bom, galera, a gente vai continuar da continuação ao curso de EDO, tá certo? Eu vou continuar falando aqui sobre as soluções de EDO. A gente parou na última aula que eu falei sobre soluções, dei um exemplo, hoje eu vou continuar falando e vou fazer mais uns 2 exemplos, tá certo? Fazer o exemplo que eu deixei para ser feito, lá como dever de casa para vocês. Na parte de soluções, nós temos a solução geral da equação diferencial. O que seria a solução geral? Ele é o conjunto de todas as soluções de uma EDO. Por exemplo, aqui nessa equação aqui, dy dx é igual a x, y elevado a 1 meio. Eu vou chamar essa equação de equação 1, porque eu vou estar usando ela nos próximos slides, tá certo? A solução geral dela é essa equaçãozinha aqui, ó. Y é igual a 1/4 de x ao quadrado mais c, isso tudo ao quadrado. Essa é a solução geral. Por enquanto, não se preocupem como é que eu cheguei nessa solução geral, porque mais na frente a gente vai aprender também, mas essa é a solução geral dessa equação, tá certo? Por que solução geral? Porque ela engloba todas as soluções da EDO, certo? Solução particular. O que é uma solução particular de uma EDO? Ela é uma solução que ela é obtida a partir da solução geral, atribuindo valores a constantes. Para aquele exemplo do caso da equação 1, essa equaçãozinha aqui. Se eu atribuir essa constante C o valor 0, eu vou obter o quê? Eu vou obter essa solução aqui, y igual a 1 sobre 16, x à quarta. Isso é uma solução particular, por quê? Porque eu atribuí um valor à constante, a constante C. No caso, o valor foi 0. Por isso, solução particular da EDO. Certo? Solução singular. O que é a solução singular? É uma solução que não pode ser obtida através da solução geral. Mas ela também é solução. Se você aplicar os 3 passos que eu dei para vocês na aula passada, os passos de verificação de solução, se você aplicar nessa solução singular, você vai perceber que ela também é uma solução da EDO. Por exemplo, se você jogar essa função aqui, y igual a 0, na equação 1, você vai ver que ela também é uma solução. Mas ela não pode ser obtida da solução geral, porque não existe nenhum valor que eu atribui à constante C que torne essa solução aqui geral que eu achei igual a y igual a 0, certo? Eu deixo como dever de casa para vocês fazer essa verificação de que y igual a 0 é uma solução geral, é uma solução singular, não pode ser obtida através da solução geral, certo? Agora vamos fazer alguns exemplos práticos. Vou fazer o exemplo que eu deixei para ser feito na aula passada e mais uns 2, talvez, para exemplificar bem essa questão da solução, para a gente poder dar sequência no curso, tá certo? Certo, bora fazer aqui esse exemplo aqui. A equação dada é essa equação aqui, e a solução dada para ser verificada é essa daqui. Como é que eu faço a verificação da solução? Usando os 3 passos que eu já dei para vocês. Eu vou olhar a equação, vejo qual é a ordem dela. A ordem dessa daqui é 2, certo? O segundo passo, eu vou derivar a suposta solução um número de vezes igual à ordem. Então, vou derivar essa solução 2 vezes. E o terceiro passo, vou fazer a substituição de tudo na equação que foi dada, certo? Como é que eu derivo essa equação aqui? Essa equação é bem simples de ser derivada. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho y igual a C1 é na x mais C2 é na menos x. Então, eu tenho que derivar primeiro essa parte, depois essa parte. Como é que eu derivo essa parte aqui? Eu tenho 2 formas de pensar. Eu vou dizer as 2 formas para poder ficar bem claro como é que se faz a derivação de e na x vezes uma constante. Certo? Como é que é a regrinha de e na u? A derivação de e na u é igual a derivada de u vezes e na u, certo? Aqui na minha função eu tenho C1 é na x. Então fica, quanto que é a derivada de x? É 1. Esse C1 é uma constante, então eu não mexo nela, eu conservo. Então fica 1 vezes C1 vezes e na x, que é 1
vezes o próprio E na U, certo? O C1, ele continuou, eu não mexi nele, ele é uma constante, então ele continua, eu não mexo nele. Ou então eu posso pensar de outra forma, eu posso pensar enxergando isso aqui como um produto de duas funções, uma função constante C1 vezes uma exponencial de E na x, certo? Aí eu tenho a regrinha do produto, derivação de produto, como é que é? U v é igual a U'V mais UV'. U'V, a derivada do primeiro vezes V. A derivada de C1, a derivada de constante é zero, vezes V, vezes E na x. Mais U, que é C1, vezes V'. V', o V é E na x. A derivada de E na x, como é que é? É 1, é aqui, ó, 1 vezes E na x, não é? Então é o próprio E na x. 0 vezes E na x dá 0, mais C1 vezes E na x. Então fica C1 vezes E na x. Então eu encontrei a mesma resposta nos dois métodos, ó. C1 vezes E na x. Então, essa derivada aqui é C1 vezes E na x. Essa segunda parte aqui é o mesmo raciocínio, só que o que muda é o sinal, que bem aqui tem um menos, certo? Então vai mudar o sinal. Bem aqui vai aparecer o menos na frente do 1, ou então na frente do C, e aqui não vai ser mais C1, vai ser C2. E vai ter um menos aqui também, que é o que está bem aqui, ó. Eu vou deixar essa parte para vocês fazerem, certo? Então a derivada da primeira fica igual a C1 vezes E na x menos C2 vezes E na menos x. A derivada segunda é a mesma coisa. Essa derivada aqui a gente já calculou, fica C1 vezes E na x. Aqui, ó, vai mudar o sinal, porque aqui estava menos, né? Ia ficar menos, menos isso. Menos com menos dá mais, então fica mais C2E na x. Certo? Pronto. Fizemos o segundo passo, que é derivar até a ordem da equação, até a derivada segunda. Agora vamos para o terceiro passo, que é substituir na equação dada. Substituindo nessa equação dada aqui, eu tenho que a derivada segunda, então eu copio a derivada segunda, está aqui, menos a equação, está aqui. Então, fazendo a distributiva aqui do menos, fica C1 é na x mais C2 é na menos x menos C1 é na x menos C2 é na x. Você vê aqui, são todos simétricos, então vai dar zero de um lado, ficou zero igual a zero. Eu gerei o que? Eu gerei uma identidade. Então, pelos três métodos, gerei uma identidade, é uma solução, certo? Esse exemplo ficou bem simples de ser feito. Quem não conseguiu compreender, pode comentar aí que eu tirar dúvida, que eu tiro a dúvida numa boa. Agora eu vou fazer o exemplo que eu deixei para ser feito na aula passada, certo? Bora lá. Certo. Fazendo a questão que eu deixei aqui para ser feito na aula passada, a questão é essa daqui. Determine o valor de m para que essa função alfa de x é elevada a mx seja a solução da equação, da EDO, dessa EDO aqui, certo? Como é que eu vou fazer essa questão? Utilizando os conhecimentos que já foram aprendidos aqui, certo? Eu quero testar se eu quero determinar os valores de m para que essa função seja a solução desta EDO, certo? O que é que eu vou fazer então? Pela EDO eu percebo o quê? Que eu tenho a ordem dessa EDO, é a ordem 3, então eu vou ter que derivar essa função aqui 3 vezes, né? Então vamos lá, eu derivando essa função 3 vezes. A derivada primeira dessa função é como é que eu faço ela? Como é que eu vou fazer ela? Aqui, ó, tem um e elevado a mx, certo? Como é que eu faço a derivada dessa função aqui? A derivada dessa função é aplicando a regrinha de E na U. E na U é igual a U' vezes E na U. Aqui no caso o U é mx, certo? Então qual é a derivada de mx? É m. Então a derivada primeira fica m vezes E na mx, certo? Vocês concordam? Certo. Aí a derivada segunda, mesmo raciocínio. Fica m ao quadrado vezes E na mx. Por que fica m ao quadrado? Porque na hora que eu derivar esse mx, ele vai descer. Mas eu já tenho um m aqui, então fica m ao quadrado vezes E na mx. A derivada terceira, m ao cubo vezes E na mx. Certo? Pronto, eu já derivei 3 vezes a suposta solução. Agora como é que eu faço?
eu vou pegar essas derivadas e vou substituir na equação que ele me deu, nesta equação aqui. Então eu vou lá e substituo. Derivada terceira está aqui, m ao cubo é na mx, mais 3 vezes a derivada segunda, 3 vezes m ao quadrado vezes e na mx, mais 2 vezes a derivada primeira, 2 vezes e na mx. Isso tem que dar o quê? Isso tem que dar zero, certo? Daqui, dessa substituição que eu fiz, eu percebo que eu consigo perceber que o m e na mx ele é comum aqui, aqui e aqui. Ele tem nos três membros, então eu posso fazer o quê? Eu posso colocar ele em evidência. Então eu coloco em evidência e na mx. Se eu colocando em evidência, vai ficar, tirando e na mx aqui, fica só m ao quadrado, mais 3m, aqui, mais 2, igual a zero, certo? Agora aqui que vem a sacada da questão. Ele quer que ele seja a solução da EDO, o valor de m para que seja a solução da EDO, para que essa equação seja a solução. Para ser solução, eu tenho que gerar uma identidade, não é? Esse é o primeiro membro todinho, ele tem que ser igual ao segundo membro todinho. Aqui no caso o segundo membro é zero. Então para mim gerar essa identidade, para eu poder gerar essa identidade, como é que eu vou fazer? Eu tenho duas formas. Eu posso zerar essa primeira parte aqui, e na mx, vezes m. Eu posso zerar essa primeira parte, ou zerar essa segunda parte, certo? Concorda comigo? Como é que eu vou fazer essa igualdade? Como é que eu gero essa igualdade? Eu tenho que zerar esse primeiro membro todinho, certo? Como é que eu vou zerar esse primeiro membro? Eu posso zerar ele de duas formas. Eu posso zerar essa primeira partezinha aqui, ou essa segunda partezinha aqui. Para essa primeira parte aqui ser zero, esse m aqui ele tem que ser igual a zero, né? Porque esse e na mx ele nunca vai zerar, porque uma exponencial ela nunca vai dar zero. Não tem nenhum número que eu bote aqui no e na mx que eu zere esse membro aqui. Então eu concluo que esse m tem que ser zero. Esse m aqui ele tem que ser igual a zero, certo? Essa é a primeira solução, m igual a zero, certo? Ou zerar essa segunda parte aqui, ó. Segunda parte aqui, essa equação de segundo grau. Para eu zerar essa equação de segundo grau, como é que eu zero ela? Eu zero achando as raízes. Como é que eu acho as raízes dessa equação? Pode vários métodos aí, equação de Bhaskara. Eu posso também usar soma e produto. Aqui eu fiz por soma e produto. Eu tenho que dois números que somados dá menos 3 e multiplicados dá 2. É menos 1 e menos 2, né? Se eu somar menos 1 menos 2, dá menos 3. Multiplicar menos 1 menos 2 dá 2. Se você quiser confirmar, você pode confirmar que a solução dessa segunda equação aqui, da equação de segundo grau, é isso, menos 1 e menos 2. Então, essa é a resposta. Esses três valores aqui de m, para poder gerar essa identidade. Para esse primeiro membro aqui ser zero, eu tenho que zerar ou essa parte aqui ou essa parte aqui, né? Porque vai ficar zero vezes alguma coisa. Zero vezes alguma coisa sempre vai dar zero. Então, eu tenho que m igual a zero, ou m igual a menos 1, ou m igual a menos 2. Essa é a solução. Esses são os valores de m para que esta equação seja a solução desta EDO. Se eu conseguir te ajudar com essa questão, se você compreendeu certinho, compartilhe com seus amigos, tá certo? Não esquece de deixar um like para fortalecer e incentivar mais também a continuar fazendo esses vídeos, porque eu preciso saber se eu estou ajudando alguém de alguma forma, certo? Porque esse é meu objetivo, poder estar ajudando vocês. Muito obrigado.